Olá você, estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. Nós estamos trazendo as informações das nossas faculdades integradas Vale do Iguaçu, da nossa Uniguaçu. Vale a pena você interagir e acompanhar realmente esta evolução do dia a dia da nossa Uniguaçu. Acompanhe por gentileza. Olá pessoal, olá professor Ivan. Hoje estamos aqui com o professor Marcos Joaquim Vieira, coordenador do curso de farmácia, que vai nos falar sobre um projeto bastante importante que o curso de farmácia lança nesse próximo semestre letivo. Professor Marcos, tudo bem? Tudo bem. Em que consiste este projeto? Ele consiste basicamente num programa de educação ambiental, né, extensivo a todos os alunos do curso de farmácia, alunos da Uniguaçu como um todo, Sim. bolsistas, por exemplo, mas essencialmente o curso de farmácia porque ele diz respeito a medicamentos. E aos professores também, o coordenador do estágio, o coordenador do TCC, eu que sou coordenador do curso, todos nós estamos inseridos nesse programa porque ele é de muita importância para o curso de farmácia e para a sociedade como um todo. Sim. Porque é um programa essencialmente social, né? Bom, professor, em que consiste, como vai ser o andamento deste projeto, que envolve a questão ambiental, que envolve a questão de medicamentos e a sociedade de forma geral? Exato. Ele, por envolver a sociedade de modo geral, como você bem frisou, ele vai consistir essencialmente nas informações que nós vamos passar às pessoas, porque não basta saber apenas que não devemos, né, jogar, por exemplo, os medicamentos no lixo comum, numa galeria pluvial. Sim. Ou, por exemplo, no esgoto comum. Né? Sobrou um restinho de medicamento lá, alguns Exato. Normalmente a pessoa vai e descarta. Perfeito. As pessoas sempre têm algum medicamento sobrando em casa, né? Ou porque não usou para todo o tratamento, ou porque por acaso na embalagem que ele comprou veio a mais, o médico prescreveu uma certa quantidade e sobraram lá algumas cápsulas, por exemplo. Ou aquela pessoa que costuma ter o seu pronto-socorro em casa, né? Sua emergência, sua farmacinha, e de repente aqueles medicamentos estão vencidos, né? Então, como ele deve proceder, né? Então, ele não deve jogar no lixo comum. Então, existe um procedimento. Então, a Prefeitura de União da Vitória e Porto União, a nossa região, tem um acordo com uma empresa especializada no descarte desses produtos químicos. Materiais diferenciados. Materiais diferenciados, exatamente. E eles têm um destino correto, então eles devem ser incinerados, mas não é uma pessoa que vai fazer isso na sua casa, na sua residência. Não é um fogãozinho lá, não, nem não, lá fora. Exatamente. Ele vai colocar isso esse conteúdo numa sacolinha plástica comum, né? E vai levar ao postinho de saúde da prefeitura. Né? Então, essa orientação nós faremos. Mas pensamos assim, não deve ser apenas dizer o que fazer, mas por que fazer, né? Então, aí vem então por que nasceu essa ideia, né? Então, há uns 20 anos já, fruto de uma pesquisa de um biólogo, de um ecologista na Flórida, né? Um norte-americano, ele descobriu algumas espécies de jacarés com novos tipos de câncer, incomuns para essa espécie, né? E daí foi fazer uma pesquisa e descobriu que ele tinha uma relação muito grande com o etinil-estradiol. Etinil-estradiol é o princípio ativo de 99% dos anticoncepcionais orais femininos, né? Então, como que esses esse compostos... jacaré toma contato com esse Exatamente. Então, os Estados Unidos, sabemos que é um grande consumidor de medicamentos, né, devido não só à tecnologia, mas o acesso que a população tem e da cultura deles também, né? Haja vista que a aspirina, toda a cultura que tem em volta da aspirina nasceu nos Estados Unidos, né? Então, e bem como a indústria de medicamentos, né? Então, existe uma identidade muito grande do americano, com todo aquele perfil que sabemos, consumidor de hambúrguer e tal, e medicamentos também, eles são grandes consumidores de medicamentos. E não havia, questão de 20 anos atrás, não havia assim uma orientação racional. Como hoje nós temos esse contato com ciência, mesmo essa divulgação. Essa divulgação, exatamente. E como as pesquisas elas não começam e terminam de um ano para o outro, obviamente, né? Tudo que nós temos de conhecimento tecnológico, ele tem aí uma relação de 10 a 20 anos, pelo menos, né? Então, 10 anos depois de muita pesquisa é que veio à tona, né? E bem como não se confirmam, as hipóteses elas não se confirmam também de um ano para outro, né? Sim. As pesquisas elas são demoradas. A produção científica por si só, ela é uma coisa morosa, né?
Não se faz a curto prazo a produção científica. Então, essa pesquisa ela demorou a vir a público. E claro, outros cientistas, sabendo, através dos congressos internacionais, conhecedores dessa problemática, né, e sabendo que não existia, então, até nos anos 70, 80, não existia uma educação ambiental, né? Esse é um conceito bastante, digamos, novo. Exato. Essa preocupação toda. Essa preocupação é nova, mas ela é nova não para nós, leigos, né? Para o povo em geral, né? Sim. Mas ela não é nova no meio acadêmico, onde você sabe, né? Essa pesquisa. Exato, mas até confirmar tudo isso e que viesse à tona, realmente, que os resultados fossem confirmados, né? Então, a partir daí, houve-se um esclarecimento e a necessidade de orientar a população por consequência, né? Então, sabemos que, só para frisar o exemplo de onde tudo começou, né? Mas você jogando uma simples aspirina, que agora há pouco eu citei como exemplo, na água, ela já vai alterar o pH, porque ela é um ácido, né? Sim, muitas vezes não até para o ser humano de forma geral, mas para aquela microbiota, para aquela microvida que envolve lá os rios, os riachos, pequenos lagos, isso pode ter uma consequência muito grande. São alterações químicas em ecossistemas, de pequena extensão, mas que ocorrem, né? E aí a gente imagina, vamos tomar como exemplo nós aqui, nossa região, Porto União da Vitória, o Rio Iguaçu passa por aqui, mas da onde ele nasce, em Curitiba, até chegar aqui... Sim, né? Ele morre e renasce. Exatamente. Então, quanta substância não é trazida, né? E aí temos uma outra problemática, né? As nossas estações de tratamento de águas, elas não fazem, não é que não estão preparadas ou a água de má qualidade, não é isso. Não faz parte do tratamento químico, e essa água ela passa por filtros físicos, não passa por filtros químicos, como um filtro de carvão ativado, por exemplo, onde essas... Reduziriam um pouco essa quantidade. Reduziria essa quantidade. De minerais e de substâncias químicas que podem ser danosas à saúde. Exatamente, né? E eu sempre digo aos nossos alunos, nós fazemos parte do meio ambiente, né? Mas os animais, toda a flora, né? É um todo isso. Sim. Então, todos nós estamos sendo atingidos o tempo todo, né? E aí outros cientistas foram estudando outras espécies, né? Para ver o que estava acontecendo. Então, por exemplo, além dos anticoncepcionais orais femininos que eu citei, que é onde nasceu a ideia de se pesquisar a influência de medicamentos no meio ambiente, né? Nós temos aí, por exemplo, os anti-inflamatórios, né? Que também são causadores de câncer, sobretudo os anti-inflamatórios esteroidais. Bom, professor Marcos, na verdade nós temos que ter outras conversas sobre esse projeto bastante importante, até para sabermos um pouco mais essas curiosidades. Mas agora para o público que está nos assistindo, rapidamente, eu gostaria de frisar aqui, quem pode participar, quem vai participar deste projeto e qual é o descarte adequado deste medicamento. Certo. A princípio, então, como dissemos, os professores de farmácia, todos estão, né, colaborando nesse trabalho, mas os professores da Uniguaçu como um todo, os alunos do curso de farmácia e aqueles alunos de outros cursos que desejam, digamos aí, fazer parte de um programa ou de atividades sociais, sim, poderão, né, estarem sendo inseridos nesse contexto, aí, nesse grupo, né? E a postura correta do cidadão, né? Todo medicamento que está sobrando, por favor, não jogue no lixo comum, não jogue no esgoto, no vaso sanitário. Coloca na sacolinha, leva até o postinho e lá os profissionais que darão, da área de saúde, darão o destino correto desse material. Professor, agradecemos a sua participação aqui hoje. Parabéns pela iniciativa do projeto no curso de farmácia, mais um projeto importante visando aqui a preservação ambiental e o ambiente como um todo. Às vezes as pessoas falam o ambiente, sim, e pensamos só em nós, população humana, de uma forma egoísta, mas o ambiente de forma geral. Parabéns. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Essa evolução que você acabou de observar, acompanhar aqui, para a nossa importância é de muita importância, porque você acompanha este processo evolutivo, de evolução da nossa instituição, da nossa Uniguaçu. É importante que você saiba que nós aqui levamos o ensino para valer e o nosso compromisso é social. Até mais. Tchauzão. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.